boa tarde. Muito obrigada. Quero agradecer a presença de vocês. Ok, então, gente, dando continuidade, quero agradecer a Michelle pelo convite, a Sunamito e a Socorro vai fazer essa mediação e a presença de vocês que se dispuseram para a gente partilhar esse momento. Então, como as meninas, Socorro já fez a leitura, eu sou aqui de Caicó, sou professora há 20 anos, da geografia, depois fiz pedagogia pela necessidade, uma importância que eu acho demais a gente, de áreas específicas, ter o curso de pedagogia, e me dedico atualmente, continuo nas minhas pesquisas, a escrita literária e trabalho com formações de professores. Certo? A literatura, ela surge em sala de aula. Eu fugi um pouco ao padrão de quando nós fazemos universidade, eu imaginava que terminaria a graduação, faria mestrado, doutorado em seguida. Eu sempre quis a pesquisa e a docência. Mas o caminho da gente tem outros caminhos que vão se abrindo, que vão surgindo, e eu acabei não fazendo este mestrado. Nada não. Assim que terminei a graduação. Está ouvindo? Sim, professora. Socorro, está me ouvindo? Estou, professora, pode continuar. Porque alguém falou, achei que era o som. Isso, então, o microfone de alguém que estava ligado. Tá, ok. Quando eu concluí a graduação, tive que ir fazer concurso para a sala de aula, né? Eu precisava, digamos assim, ter algo financeiro, enfim. Então, a pesquisa ficou para depois. E com muitos anos de sala de aula, o litoral, assim, Natal, para a gente era muito distante, estudar e fazer mestrado era toda uma dificuldade. E quando veio a interiorização dos mestrados, o primeiro mestrado que teve aqui em Caicó, aqui no SERES, no campus da UFRN, eu disse, é esse que eu quero, porque eu sempre sonhei com a pesquisa dentro de ensino. Eu não me via em outra linha de pesquisa. E acabei sendo aprovada nesse mestrado aqui. E um pouco dessa história, resumindo, que eu vou contar para vocês, é para mostrar que muitas vezes, nós professores da educação básica, não temos pesquisadores, não temos dificuldade desse retorno ao campus para fazer pesquisa. A gente sempre tem aquele olhar de que nós somos reprodutores do que os professores universitários pesquisam, e não é assim. Nós fazemos muita pesquisa em sala de aula. No decorrer desse minicurso, vocês vão percebendo o quanto vocês fazem pesquisa, e às vezes a gente não tem esse olhar, ou falta alguém para nos orientar, não temos essa oportunidade. Então, voltar para o mestrado com 36 anos de idade, fazia mais de 10 anos que eu tinha parado de estudar, só em sala de aula, a gente continua estudando, mas é diferente o acadêmico, foi, assim, um choque muito grande para mim. Eu pensei que eu não ia suportar, eu chorava, eu lia aqueles livros, mas eu não sabia o que eu estava lendo. Eu vinha de uma formação muito antiga, então tudo foi muito difícil, mas eu consegui. E digo aqui, o doutorado não foi difícil. O mestrado foi quem quase me matava, porque o meu choque, esse retorno de sala de aula para essa pesquisa foi muito distante. Então, eu acabei no doutorado, acabei fazendo o doutorado, que é outra história bem longa, mas não vou contar aqui, e me identifiquei muito com isso. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer, eu sou professora da educação básica, dou aula na universidade, já fui professora substituta, mas eu sou professora da educação básica, e tenho muito orgulho de dizer que eu sou doutora, professora da educação básica, certo? Então, eu faço pesquisa na minha sala de aula, com meninos de escola públicas, assim como vocês. Então, nós estamos falando aqui de professor para professor da educação básica, tá certo? Então, sinta-se à vontade para depois fazer pergunta, partilhar os momentos. Então, essa é a Isabel, que está aqui um pouco com você. Eu sou professora por amor, realmente é o que eu gosto de fazer. Aí acabei virando pesquisadora e depois escritora, que já já nós vamos chegar nesse percurso, que é o título do nosso minicurso.
Então, pela estrada fora com chapeuzinho sertanejo. Literatura regional na educação infantil, nós estamos aqui com professores da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. É sobre isso que nós vamos dialogar hoje nesse mini curso. Pode prosseguir, querida. Isso. Então, eu inicio o nosso diálogo com um questionamento. Qual livro marcou sua vida estudantil? Qual é aquele livro que, quando você olha ou para a sua infância ou a sua adolescência, você recorda, esse livro? Ou quando você vê a capa, ou quando você vê em algum momento, você diz, olha, esse livro marcou. Ou pode ter alguém de vocês que diga, nenhum livro marcou minha vida estudantil. Mas eu acredito que quase todo mundo tem um livro preferido. Então, qual livro marcou? Qual é esse livro que nunca saiu da minha cabeça? Ele marcou porque eu me identifiquei com o personagem, ou porque partilhava de uma história parecida, ou era um romance e eu também estava apaixonada, ou falava sobre Príncipe Encantado em uma época que nós mulheres ainda pensávamos que precisávamos de príncipes encantados. Enfim, qual foi esse livro que marcou nossa vida estudantil? Pode prosseguir. Então, para ilustrar o arquivo, porque eu não consegui projetar aqui, lá está travando também. Trouxe 2 livros, são livros bem simbólicos, O Pequeno Príncipe, né, que marcou muito, e marca, ele é um livro utilizado em homilias, em discursos políticos. Dizem que nós devemos ler O Pequeno Príncipe em 3 fases da nossa vida, na infância, no adulto e na velhice. Cada olhar, cada leitura, cada tempo desse é uma perspectiva. Trouxe O Menino Maluquinho, do nosso querido e saudoso Ziraldo, mas poderia ser tantos outros livros que marcaram ou que marcam a nossa história estudantil. Qual é a provocação que eu quero fazer para a gente chegar lá no tema central do nosso mini curso? É que esses livros, se vocês pensaram num livro, alguém postou aqui no chat, Amo o Menino Maluquinho, O Pequeno Príncipe, esses livros têm algo que me marcou como leitor. Será que foi o personagem? Será que foi a ilustração? Será que foi o autor? Eu gosto da escrita daquele autor. Então, teve algo nesse livro que era especial. Por isso que veio a próxima pergunta. O que ele tinha de especial? Teve algo que ele me cativou e que eu não encontrei em outra literatura. Por isso que tem pessoas que, quando se identificam com o autor, sempre procuram os livros daquele mesmo autor, ou do mesmo gênero, ou da mesma perspectiva que esse autor segue. Então, o que esse livro tinha de especial? Né? Isso é para vocês ir pensando. Ele tinha algo especial. Pode prosseguir. O cenário, como alguém está falando, a descrição, o lugar. Às vezes o lugar, a gente se apaixona por lugares pela literatura. Às vezes a gente nunca foi num lugar, mas a literatura nos faz apaixonar por um determinado lugar, que a gente nem conhece, por um personagem. Às vezes a gente lê um livro e chega no final e detesta porque a gente quer modificar a leitura, gostaria que acontecesse de outra forma. E aí vem outra provocação. Qual livro estamos ofertando aos nossos alunos? Se nós tivermos um livro especial, se ele tem uma característica especial, então que livro é esse que nós estamos ofertando ao nosso aluno? Certo? Então, para responder isso, eu trago mais uma provocação. Pode passar. Quem são e como vejo meus alunos? Quem são? Quando eu vou ofertar esse livro, quando eu vou olhar lá o meu cantinho da leitura, nós temos uma política de cantinhos de leitura para comprar a parte física, adquirir as obras. Quando eu vou olhar para esse cantinho de leitura, agora veio a educação infantil, foi beneficiada. Quando eu olho para escolher, para direcionar esse livro, eu pensei antes em quem são e como vejo meus alunos. Aí passa aí próximo slide para a gente ampliar.
será que eu vejo meus alunos, ou gostaria que eles fossem, como esses alunos lá do século XVIII, XIX, sentadinhos, enfileirados, quietinhos, que só ouvisse eu falar ou que só ouvisse eu ler? Será que eu tenho como projetar, eu vou escolher um livro para essa minha perspectiva? Ou será que eu vou olhar para essa segunda imagem de uma amplitude de diversidade? Uma criança que está com um fone, né? Esse dia escutar músicas, provavelmente tem um celular, crianças com vestimentas diferentes, muito autônoma. Nós temos que olhar para a história dessas crianças, essa diversidade que tem na nossa sala de aula. Eu sempre digo que as pessoas dizem, aqui em Caicó nós já temos muitas salas, aqui no interior, turmas multisseriadas, mas eu sempre gosto de dizer, eu já trabalhei em todas as etapas, na educação infantil e anos iniciais, toda turma, para mim, ela é multisseriada, porque no primeiro ano, ou nas turmas da educação infantil, nós pegamos alunos em diversos níveis. Então, multisseriado que a gente usa, porque tem primeiro e segundo ano junto, terceiro e quarto ano junto. Mas, na realidade, nós, professores, sabemos que uma turma de primeiro ano, de segundo ano, ela termina no básico, ela é multisseriada. Temos crianças que já estão lendo, temos crianças que não conhecem o alfabeto direito, então temos crianças em níveis distintos. Então, são para esses alunos que nós vamos pensar uma literatura, um livro, e respeitando essa diversidade. É uma menina preta, tem um avô preto, esse cabelo, essa representatividade. Então, tudo isso tem que estar incluído dentro de uma escolha literária. Pode seguir. Aí eu trouxe, antes da gente adentrar, como nós temos um documento norteador, que é a BNCC, que vocês conhecem bem, certo? Mas eu trouxe aí que dentro da educação infantil, aí eu pincelei, peguei algumas coisas do que tinha a ver dentro dessa literatura que nós vamos falar hoje. Os direitos de aprendizagem da educação infantil. Se a gente for olhar dentro de cada direito de aprendizagem, por exemplo, o conviver, vocês que são professores da educação infantil, lá no conviver, tem uma partezinha que vai dizer que essas crianças têm direito a ter acesso a diferentes linguagens. E a literatura é uma dessas linguagens. O brincar, dentro do brincar, a gente também, um desses direitos é que essa criança tenha imaginação, criatividade. E isso também cabe à literatura. Participar. Eles também têm o direito de escolher brincadeiras, diferentes linguagens, o direito de participar e interagir das decisões junto com colegas e professores. Explorar movimentos. A literatura tem movimento, tem gesto, tem sons, tem texturas, tem emoções, e isso também cabe, tem escrita, certo? Expressar-se por diferentes linguagens, e conhecer-se, interagir com brincadeiras, com novas com linguagens, no contexto tanto familiar como comunitário, que é onde vai entrar, quando a gente chegar, a importância da literatura regional. Pode prosseguir. Dentro do ensino fundamental, nós vamos ter, eu trouxe algumas coisas das competências específicas em linguagens. Para os professores dos anos iniciais, esses alunos, eles precisam confrontar opiniões do ponto de vista sobre as diferentes linguagens, manifestações específicas, coerência, partilhar interesse, divulgar ideias. E nossas crianças, o que possibilita essa literatura? Eles construíram um repertório, nós vamos falar sobre isso. Um repertório cultural, um conhecimento a mais.
reconhecer as linguagens como parte do patrimônio cultural. Nossos alunos, será que eles conhecem alguma coisa da nossa região, do nosso Rio Grande do Norte? Então, o que a literatura regional tem esse compromisso com isso? Respeitar e preservar as diferentes linguagens utilizadas por grupos sociais. Então, essa literatura regional é de um grupo social? Eu estou levando um escritor quilombola, estou levando um autor indígena, estou levando um autor potiguar. Então, isso está dentro dessas orientações desse documento que nos orienta. Agora, uma coisa interessante é que essa leitura que a base orienta, e a gente, como educador, tem que ir para além desse olhar, é que não é ler por ler. A gente tem que ir numa perspectiva, eu tenho muito cuidado, tem esses códigos, tem essas orientações, muitos dados, temos que atingir números, e a gente não pode esquecer da boniteza da pedagogia, que isso é muito particular nosso. Que esse aluno, ele precisa ter uma leitura para além do que esses descritores, do que a gente é muito cobrado por isso. Eles precisam ter uma leitura que faça sentido para a vida deles. Mas esse menino, do que adianta um livro falando lá sobre o chimarrão, quando esse menino nunca soube nada do Rio Grande do Sul, ele está aqui no sertão, comendo cuscuz com ovo. Se tiver o cuscuz com ovo. Então, essa leitura crítica, que nos falta muito esse detalhamento dentro desses documentos, é que o nosso aluno da escola pública, eu estou falando para nós, educadores da escola pública, ele precisa ter uma leitura crítica para além do decifrar e decodificar. Então, não é ler só por ler, é entender esse processo, é entender o que aquela leitura pode possibilitar para ele. Porque essa leitura, como Paulo Freire já nos dizia, ela tem que ser libertadora, certo? Então, por isso que esse movimento, esse trabalho com a literatura regional, ele é importante, porque ele parte dos elementos que nós temos, certo? Então, é importante a gente não se prender só aos códigos, só essas normativas e esquecer da nossa boniteza pedagógica. Esse menino precisa ter esse olhar, esse prazer, essa leitura significativa. Pode passar. Antes a gente adentrar nessa temática aqui, vocês já estão tendo acesso, nós temos uma política, né, territorial no Rio Grande do Norte, eu sou formadora aqui em Caicó também, nós temos o ProAlfa, né, temos a política, temos a formação, e temos também o LEE, né, que é para a educação infantil. Então, vocês que cursaram, acredito que quase todo mundo foi convidado a realizar esses cursos, ou são formadores. Então, o que é que essa política nos diz? É que precisamos avançar, o Estado não está com bons dados, né, falando nesses dados que nos foi passado, é a questão de avançar na leitura e escrita, certo? Então, mas essa leitura, essa escrita precisa ir além, não pode se transformar em algo mecânico. Então, essas formações, nós estamos aí, vocês receberam o Ciranda Potiguar, que já vem também com a abordagem regional, certo? Mas vem trazendo esse movimento de que, no final das contas, nós, professores, temos. O menino tem que sair, o menino e a menina tem que sair do segundo ano do ensino fundamental lendo e escrevendo. Mas não é tão simples, viu? Porque nós trabalhamos com turmas multisseriadas, no sentido de que cada um tem um nível de aprendizagem, tem um contexto familiar, tem um contexto... Aí, então, esse livro infantil que eu estou ofertando, livro infantil, livro didático e literatura. O que nós vamos nos deter hoje é sobre a literatura. Pode prosseguir. Então, dentro dessa de literatura, aí é algo muito comum para vocês, eu coloquei poucas práticas para a gente
dar andamento, porque vocês têm inúmeras práticas que eu sei que vocês já realizam em sala de aula. Na educação infantil, como vocês trabalham essa leitura? Com brincadeiras, musicais, desenhos em pinturas, contação de história. Quase todo pedagogo se transforma num excelente contador de história. Com fantoches, com dedoches. Então, assim, vocês já desenvolvem uma prática, um repertório muito grande nessa educação infantil. Pode passar, Socorro. Nos anos iniciais, aí vocês já vão ampliar uma escrita, vocês já vão inserir na educação infantil, também já realiza as cartinhas, os primeiros bilhetes. Estamos numa geração muito tecnológica. Nas escolas que possibilitam os computadores que tem, já pode iniciar um trabalho com e-mails. O professor também pode ser escriba daquele aluno que ainda não consegue aquela escrita e já vai inserir também os gêneros textuais. Pode prosseguir. Mas o que é essa literatura que nós vamos adentrar? Então, eu trabalho com a teórica, com Marisa Lajolo. Ela disse que a literatura não existe uma resposta exata. Cada tempo, cada grupo social tem uma resposta para essa literatura, certo? Tanto se a gente for olhar os tipos de literatura que se trabalhava em sala de aula, ela evoluiu. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, mudou a perspectiva. Mas existem características que distinguem, por exemplo, o livro, digamos, o livro didático de geografia, de ciências, de um livro de literatura como aquele que eu mostrei, de Ziraldo, O Pequeno Príncipe. Então, existe uma linguagem literária, certo? Tem elementos, tem uma subjetividade, uma conotação, certo? Existe a ficção, e nem toda literatura, ela tem uma função utilitária. Ela serve para algo. Por exemplo, é diferente daquele livro infantil que eu quero um livro que incentive meu aluno a deixar de usar chupeta, ou um pai pode utilizar. A literatura, por exemplo, quando eu adentrar nessa parte da escrita, eu não escrevo livros com uma função específica. Eu não escrevo livro para isso, com essa utilidade. Mas nós professores, podemos utilizar qualquer literatura para algo, com a linguagem lúdica, com essa conotação, com essa ficção. Então, a gente transforma esse livro literário para uma prática pedagógica, certo? Então, essa literatura nem sempre ela é escrita para uma utilidade específica, certo? Então, existe uma linguagem, certo? Diferente, certo? Daquele do livro didático. E isso é o que atrai, é isso que envolve nós leitores, certo? Provavelmente envolveu vocês quando vocês pensaram no livro que vocês gostaram mais. É a linguagem, é o jeito que o autor escreve. Pode passar. Então, para entrar na literatura regional, tem algumas nuances. A literatura, porque é tão difícil trabalhar essa leitura em sala de aula, nós que trabalhamos com alunos da educação pública. No Brasil, e falando aqui do Rio Grande do Norte, nossos alunos, boa parte dos nossos alunos não tem esse hábito, essa cultura de ler, por diversos motivos. Porque o normal seria que a leitura ela tivesse uma iniciação, o acesso aos livros da casa para a escola. Mas isso não ocorre na maioria das vezes. Por motivos de os pais não terem condições financeiras, outros por não ser um objeto cultural que faz parte do cotidiano dele, por exemplo. Muitas vezes aqui no interior eu digo muito, menino, todo mundo tira um dinheiro para comprar roupa para a festa de Santana, para ir para a festa de não sei quem, mas eu não vejo ninguém dizendo que vai tirar um dinheiro, vai separar um valor para comprar um livro. Então isso não faz parte da realidade da cultura.
certo? E o que acaba acontecendo? Recai sobre nós, professores, mais uma tarefa. Porque se houvesse essa parceria de família e escola, seria mais suave esse nosso trabalho com literatura. Mas isso não acontece, certo? Então, provavelmente vocês, na sala de aula de vocês, educação infantil e anos iniciais, são vocês que têm esse papel especial de apresentar os livros a essas crianças, certo? E a Acredito não. realidade é essa. Então, isso é muito importante. Por isso, o pedagogo faz aula, nós pedagogos, muito especial. Eu hoje estou mais no sexto ano no ano. No sexto ano, eu trabalho literatura na geografia. Ensino geografia do sexto ano, eles vão perdendo o vínculo. Socorro, tá me ouvindo? Sim, professora, pode continuar. Que sufoco, Aleluia. gente. Desculpa. Ai, olha, passando sufoco aqui com a internet. Então, dentro dessa literatura, qual a importância dessa literatura regional? E, mas essa problemática dos alunos não gostarem de ler, não querem ler, isso não é... Voltou? Voltou. Pronto. Então, a literatura sempre foi, desde e ensinar pelo menos a ler e escrever. Aí foi quando os livros, os cânones, Machado de Assis, um aluno pobre, uma criança que não tem acesso à literatura, não tinha condições de ler um livro complexo, uma escrita complexa, que são os cânones. Então foi quando começam as produções dessa literatura, se cria essa literatura infantil no Brasil, que temos como, é considerado um dos precursores, o pai dessa literatura, que é Monteiro Lobato, que existe uma discussão sobre os seus livros, que não vem ao caso agora. Então, a partir daí, essa literatura começou a ser inserida nas camadas populares. E hoje, no momento de que essa literatura, que a gente usa a alfabetização para um letramento, a gente precisa partir de elementos nossos, que faça parte da realidade dessas crianças. E uma falha, mas que é justificável, digamos assim, do PNLD, é que o Brasil, ele é muito gigante. Então, enviar obras e englobe todas essas regionalizações que nós temos, é difícil. Então, eles sempre puxam para lá da região sul-sudeste. Mas nós temos um nordeste muito rico. Sim, Gente, que beleza é essa? Pode voltar o slide, viu? Que hoje eu não terminei aquela parte. Que loucura. Então, dentro dessa literatura regional, dos 10 livros que eu já tenho publicado, trouxe alguns aí só para vocês verem, dos livros voltados para a região e para o Rio Grande do Norte. São livros que algumas escolas já têm, porque eles estão nas feiras literárias. Nós temos uma política interessante no Rio Grande do Norte, que as escolas, agora o Estado, né, eles têm um percentual para adquirir obras regionais. É um movimento que eu espero que chegue também para as escolas municipais, que é aquele valor que pode também aumentar um pouquinho, para que se tenha acesso nessas feiras de livros dessa literatura regional. Mas não existe só essa literatura que eu escrevo, nós temos outros autores, temos Manuel Cavalcante com sua poesia, ele é de Pau dos Ferros, então existe uma diversidade regional, e se vocês olharem no cantinho de leitura, na escola de vocês, eu tenho certeza que vocês conhecem livros sobre o Rio Grande do Norte, outras literaturas, ou sobre o Nordeste, certo? Então, o que eu vou apresentar aqui não se prende, não é sobre minha literatura, mas eu vou usar de base essa literatura para vocês ampliar para o que vocês têm. No final, eu vou dizer onde vocês conseguem os livros e tudo mais, viu? Pode passar. Sim, aí tem as tranças de vidinha, bem rápido. Eu tô com medo da internet.
é uma releitura de Rapunzel. Porque eu comecei, essa literatura me incomodava. Porque era uma literatura que eu ia trabalhar com as crianças, os alunos, e eu não vi os meus alunos, eu não vi o sertão. Então, uma Rapunzel loira, uma paisagem que não era o meu sertão, não era o meu Rio Grande do Norte. Então, eu comecei. Então, As Tranças de Vidinhas foi um dos que eu fiz a releitura. Então, é uma menina parda, ela é uma menina da cultura negra, ela tem suas tranças, ela sai da própria torre, ela salva os pais, ela vive um país na Branquelândia, onde os negros são proibidos. O cenário é o nosso sertão. Então, existe um contexto e existe uma representatividade. O Boneleiro Maluco, ele faz, não é uma releitura, ele tem uma relação com o chapeleiro, mas é um boneleiro que está no sertão, que usa bonés para falar com os animais e vai para esse olhar de tantos problemas socioambientais que temos. Minha fábrica de queijo é sobre uma forma lúdica, o queijo coalho, Malu, ela temos, eu também trabalho com a inclusão, ela, aí não dá para ver, mas ela é deficiente, ela tem uma perna mecânica e ela resolve abrir uma fábrica de queijo. Então, ele é bem engraçado. E o meu lançamento, o último livro que eu publiquei foi o Encontro das Chapeuzinhos. Chapeuzinho sertanejo com Chapeuzinho vermelho. Porque eu dizia, meu Deus, é um choque cultural. Esses meninos precisam visualizar isso. Então, eu trago o Chapeuzinho vermelho lá da Europa. Então, vai vir ela, o avião, o tempo, o horário, sobrevoando um oceano e vem passar dias aqui no sertão. Então, é uma língua diferente, Chapeuzinho sertanejo tem que aprender, tentar ensinar. Nós temos um modo particular de falar também. Chapeuzinho vermelho fala inglês, as comidas, a forma, a vestimenta, lá é frio, aqui é quente. Então, é um encontro bem interessante, sabe? Aqui no sertão. E Chapeuzinho sertanejo, ela é uma menina negra, certo? Mas nós vamos para Chapeuzinho sertanejo, que é o próximo slide. Pode passar. Então, como eu trabalho com esse livro, que eu vou dar a perspectiva de Chapeuzinho sertanejo? Dentro da minha pesquisa de doutorado, eu venho trabalhando com o que eu chamo de objeto gerador. Relembra um pouco, quando Paulo Freire, em Angicos, ele alfabetizou, ficou famoso, né, aquela alfabetização dele em Angicos, das pessoas da terceira idade, adultos, né, a maioria era adultos. Ele trabalhava com temas geradores. E o objeto gerador na literatura que eu trabalhei no meu doutorado é que o aluno, nós enquanto alunos, nós seres humanos, nós somos curiosos, o nosso cérebro gosta do desafio. Então, o que é objeto gerador na literatura? Você vai fazer isso todo dia? Não. Digamos que na semana você tem na sua rotina, na educação infantil, anos iniciais, um dia que você faz a leitura. Tem aquele dia mais centrado na leitura. Então, durante o início da semana, ou na terça ou na segunda, você já pensou no livro? Essa leitura é uma indicação sua, mas vai ter outro momento que tem aquela leitura, a BNCC já traz isso, que os alunos também podem escolher os livros, mas nesse caso aqui é você, ou a indicação da sua supervisora, enfim, ou de um pai. E dentro desse livro você olhou e disse o objeto gerador. É aquele objeto, pode ser uma imagem, pode ser algo concreto, que você vai colocar lá na sala de aula, não vai dizer nada. E esses meninos vão passar a manhã ou a tarde, a semana, empolgados, querendo saber. Então, e isso vai provocar curiosidade. E vai ter o dia que você vai trazer essa literatura. Então, todo livro que você trabalha, que você escolher, você pode escolher um objeto gerador para provocar essa curiosidade. Pode passar. Então, o objeto gerador para Chapeuzinho sertanejo. Chapeuzinho sertanejo é uma releitura de Chapeuzinho vermelho, só que ela no sertão. A cestinha dela, ela leva as nossas comidas. A vestimenta dela é diferente. Os animais, então, é um outro contexto. Então, o que vocês poderiam provocar como objeto gerador?
por exemplo, isso aí eu recebi, tudo que eu vou mostrar aqui é que eu recebo das escolas, não é nada criação minha, tá tudo lá no meu Instagram, @Chapeuzinho Sertanejo, tá tudo lá. Pode ser uma canjica, pode ser cuscuz, eu acho que toda escola na merenda tem cuscuz. Colocar um pacote do flocão de milho num lugar da sala, ou a embalagem, ou uma pamonha. Então, isso aí você coloca, é o que vai provocar os seus alunos durante o seu trabalho com uma literatura. E isso você pode fazer com qualquer livro, regional ou não. Pode seguir. Pronto, aí tá o famoso Chapeuzinho Sertanejo, certo? O livro, como você começa, às vezes a gente tem um hábito de quando a gente pega a literatura, mas a educação infantil, esses meninos não prestam atenção, não. Preste, esses meninos são sabidos todos. Deixa esses alunos pegar nesses livros, olhar, explorar a capa, certo? Então, as cores, o formato, personagem. Então, explorar essa capa, cheirar o livro, certo? O livro tem cheiro, eu gosto de cheirar meus livros. Então, explorar essa capa é o primeiro passo. Pode continuar. Quem é o autor? Então, eu sempre gosto, quando eu trabalho com meus alunos, se não tiver a foto no livro, vamos pesquisar aqui, ou no meu celular, eu levo sempre o celular, olhamos quem é o autor, mostrar o rosto desse autor. Como é uma literatura regional, por exemplo, você trabalhar uma poesia de Manel Cavalcante, que eu amo. Vamos pesquisar aqui, menino, de onde é esse autor? Lá de Pau dos Ferros. Traga aí um mapa, bota aqui esse mapa no chão. Vamos procurar onde fica Pau dos Ferros. Já começou uma aula aí de geografia. Então, mostrar de onde é esse autor. Quem é o ilustrador? Qual a importância da ilustração? Esses desenhos. Então, isso são coisas que você pode explorar, que vocês devem explorar, tanto na literatura infantil como nos anos iniciais. Pode passar. E aí, o primeiro momento, isso aí é uma das ilustrações, eu tirei os textos, deixei só as ilustrações de Chapeuzinho Sertanejo. Ela vai à casa da vovó e na cesta de palha dela, ela vai levar canjica, ela vai levar queijo coalho, tapioca com coco, rapadura, cocadas e outras, cuscuz, que é a comida preferida dela. Isso, a partir dessa representatividade, tem uma mega de situações que vocês podem trabalhar. Receitas regionais, livros de receita, degustação dessas comidas, uma tapioca, um cuscuz, um intercâmbio com a merendeira da escola. Essa parte da representatividade alimentar, às vezes a gente acha que é bobagem, mas é muito importante para os alunos que nós trabalhamos. Quando eu faço contação, eu não sou contadora de história, mas eu conto as histórias que eu escrevo. Eu tenho minhas fantasias e tudo. Quando eu contei Chapeuzinho Sertanejo, que eu ainda não tinha dimensão do potencial da literatura regional, quando eu mostrei a cesta, eu tenho as comidas fake news, né? Só a rapadura que é de verdade, de vez por outra, os meninos tiram umas dentadas da rapadura quando eu descuido. Quando eu terminei, que eu disse assim, na cesta de Chapeuzinho vai tapioca, uma criança bem humilde, bem simples, lá do meio da sala de aula, sentadinha, levantou a mão e disse, com um sorriso tão largo, e disse, minha mãe vende tapioca na feira. Aquilo foi de uma coisa tão genuína. Onde é que aquela criança viu, já tinha visto em alguma literatura, tapioca? O orgulho que ela teve de ter uma mãe que vende tapioca. Outros já gritaram quando eu digo a comida preferida de Chapeuzinho é cuscuz. Minha gente, é esses meninos começam. Cuscuz com ovo, cuscuz com a carninha, só cuscuz. Então, a literatura, ela tem um poder, a literatura regional, de representatividade. E a representatividade, se vocês forem pensar, quanto é bom quando a gente lê um livro, ou, por exemplo, quando a gente desabafa com um amigo que está passando pelo mesmo problema da gente e nos entende. É a mesma sensação da representatividade da literatura. Você vê um personagem comendo cuscuz, você vê um personagem usando uma roupa
simples, um chinelo de couro, um chapéu de couro. Então, esse poder da literatura regional é muito significativo para os nossos alunos, para esses alunos de escola pública que nós temos, esse sentimento, como diz a Ana Pinheiro, de pertencimento. E isso ajuda muito no letramento das nossas crianças. Pode passar. Pronto, isso aí tudo é que eu recebo do meio do mundo, viu? Isso aí foi de Lagoa Nova, eu não estou colocando fonte porque é arquivo, eu tenho autorização, então eu não coloquei lá embaixo, como nos demais imagens. Isso aí é educação infantil, para mostrar a vocês que é possível na educação infantil. Essa professora mostrou, era um monte de coisa, eu escolhi essa. Ela trabalhou o livro, trabalhou as receitas, os pais, algumas mães se dispuseram, vieram, fizeram cuscuz com a merendeira, outra mãe mandou uma tapioca e fiz. Professora Isabel travou novamente, viu? Se puder retomar a fala. De chapeuzinho. Então, o poder da representatividade. E o que ela trabalhou também muito bem. A cita, ela inscreva as palavras, o nome dessas crianças dentro da tapioca. E então, isso foi um trabalho na educação infantil. Pode passar. Tá me ouvindo? Oi, oi. Opa, tá me ouvindo? Oi, querida. Tá ok. Veja aí, pode ter sido a internet, porque nós estamos vendo o slide, Isabel. Estou. Voltei a ver. Vi agora. Para mim tinha parado. Então aí é a foto mais aproximada da criança. Eles fizeram um chapeuzinho, uma boneca, faz parte dos brinquedos que ele tem. Fizeram a raposinha, tem a culinária que depois eles foram degustar, certo? Teve essa degustação também. Pode passar. Para isso. Aí já foi ensino fundamental, aí foi de Parelhas. Aí já foi com ensino fundamental. Já foi algo mais aprofundado, porque isso depende, né, da turma, do nível e tudo mais. Esses já eles fizeram aula de campo, né, para conhecer o idioma da Caatinga e depois era uma culinária. E é que vocês, professores, são criativos. Vocês, alguns professores, criança gosta, então acrescenta também na cesta de chapeuzinho. E a produção textual também, e as pinturas com o ensino fundamental. Pode passar. Passou, socorro? Para mim, não. Passou sim, deve estar chegando para você. Passou. Pronto. Chegou. Trabalhar o concreto. Isso é importante na educação infantil. Concreto, independente da família, eles nos pegar, colocar o dedo na canjica, cobrir que a canjica não é real, para prender os caçadores, porque na história, é um spoiler, não tem lobo, são lenhadores. Então, esse leva concreto, cola embaixo da carteira de um aluno, você vai fazer a leitura de outro, imagem, e vai provocando essas situações com ela. Não passou para mim ainda. É que sua internet travou. Aí não passou, mas já tá, ela acabou de passar, viu? Passou agora. Tá ouvindo? Não. Sim, professora. Tá ouvindo, a internet socorro? continua travando. Aí tá chegando atrasado aí na seu. Pronto. Aí é outro momento da literatura. É uma boneca preta com um chapeuzinho e o cabelo dela é crespo. Quando terminou, eu falei, vive na UTI dos bonecos. E uma menina negra, do cabelo que a mãe estirava assim mesmo, ela foi 5 aninhos, levantou-se e ficou com o chapeuzinho. Ela puxava assim os cachos e olhava. Aí eu deixei, me aproximei, eu disse, olha, seus cabelos são tão lindos como o de chapeuzinho. Você pode usar seu cabelo assim. Então, ela não respondeu nada, só olhou. Então, aquela criança se identificou com aquela personagem. Ela tem aquele cabelo,
mas por algum motivo, ou a mãe ou em casa, usa esse cabelo estirado. Tá gravando novamente, gente? Pode passar. Está ótimo, pode continuar. Pronto. Aí é outra atividade concreta aqui no Rio Grande do Norte. É o acesso. Isso aí a higiênico e elas fizeram as raposinhas depois da leitura. Então, isso é um monte de raposa que estão aí, elas mandam para mim esses vídeos. Pode passar. Pronto. Aí a parte da culinária. Aí foi um momento de interação entre a professora mandou para mim, cozinha, os porteiros, todos fazem parte da educação. Nós não fazemos nada sozinho. Isso aí foi e uma coisa importante, nessa cesta de chapéuzinho, já para o ensino fundamental. Quem será que produz essa canjica? Que é aquele olhar crítico que eu disse a vocês que a gente tem que ter cuidado. Quem produz essa canjica? Onde é produzido esse milho? Qual o tempo de produção? Quem são essas pessoas que vendem na feira? E a tapioca? Então, essa literatura, para além do que eles estão lendo, é olhar esse processo que tem além disso. Quem são as alfabetização? Trabalhou uma escolheu o chapéu e eles foram escrever a palavra chapeuzinho. E a partir do nome chapeuzinho, eles foram trabalhar também o nome, o crachá deles, também bem interessante. Pode passar. Outra é ensino fundamental. A aluna do ensino fundamental, acho que era terceiro ano, que já sabia escrever, eles se reuniram com a professora, escreveram essa carta, a professora conseguiu meu contato e meu endereço e mandaram essa carta para mim. E eu respondi a carta. Recebi também de outra escola em Patos, já diferente. Lá eles já estavam bem mais avançados. A escola de computadores, eles enviaram e-mails. Eu recebi 40 e-mails desse menino. Cada pergunta que vocês não queiram saber, de letramento, né? Um e-mail, uma carta, uma lista de feira, né? Aqui no interior a gente ainda usa muito usar o hall de feira que a gente faz para fazer a feira. Pode passar. Pronto. Aí o despertar para o desenho. As crianças, a educação infantil usa muito, o ensino fundamental também. Então, eu recebi muita produção dos alunos de professores de desenhos a partir. Isso é uma. Pode passar. E esse aí foi outro que eu recebi de Lagoa Nova, numa área rural, quilombola. Eles ficaram muito impactados, a professora disse, com essa queima. Eu digo, meu Deus, por que eu não posso pintar essa árvore de outra cor? Existe outras cores. Às vezes a gente quer colocar o aluno em conhecimento a mais. Então, deixa eles realizar. Professora travou novamente. Voltou? Sim. O slide para mim travou. Tá mostrando esse aí eu pra recebi gente. Eu numa acho que é escola devido à sua em internet. Alagoas. A pintura com o dedo. Está me ouvindo agora? Sim, sim. Está ouvindo? Isso aí, esse desenho, essa pintura eu recebi da educação infantil de Alagoas, de uma escola. O professor trabalhou a pintura com o dedo, né? O movimento de pinça, né? Então fez um trabalho muito rico, depois fez a exposição dessas. Pode passar. Pronto, esse aí é o momento que Chapeuzinho encontra a raposa, não é? Aí trabalhar armadilhas, cores, uma questão. Uma das funções da literatura é a compaixão. A gente, Pedagogia dos Caracóis, de Rubem Alves, é um livro que eu amo. Ele conta que um pai
ficou revoltado porque a escola, um professor recomendou a leitura de um livro, e quando a criança terminou de ler o livro, a criança chorou muito. E ele ficou revoltado. Só que é uma das funções da literatura. A compaixão é você se colocar no lugar do outro. E isso nos falta muito, como humanos, em sala de aula. Então, quando as crianças que eu mostro na contação de história, a patinha, usando o livro depois. Por que é que você colocou a raposa com a patinha quebrada? Nas tranças de vidinha, uma da educação infantil diz, por que paixão? Colocar-se no lugar do outro. Saber que essa raposa passou por um processo de dor, que isso não é correto. Da região, isso tem um significado mais forte do que só aquele lobo mau que engoliu a vovó. Não sou contra os clássicos, eu trabalho os clássicos, mas eu estou falando do poder da literatura regional. Pode passar. Pronto, aí é os desenhos, ó. Eles fazem os desenhos, alguns tentam imitar, outros tentam recriar, isso depende da orientação do professor. Pode fazer a imitação, mas incentive que eles recriem, é importante essa recriação. Pode passar. Aí esse papelzinho, aí tem vários animais, elas correm das queimadas. Isso é uma coisa, porque na TV só se fala em queimadas na região norte, na região centro-oeste, mas aqui no Nordeste, aqui no sertão, nós também temos queimadas. Então, isso também é algo que a gente... O som dos animais, você entra hoje na internet, é o mundo, tem os sons dos animais, pode passar. Pronto, aí foi que eu recebi a representatividade caracterizada como alguém, ela se sente o pertencimento, Socorro, pode passar. Recebi as rurais, ao invés da trabalho tapézinho certo. Isso aí é outro livro, mas só para enfatizar mais a representatividade. Lu, mesmo comigo. Casa de Lu, Lu, ela é cadeirante. E eu recebi de uma cidade chamada São Fernando, essa criança é cadeirante. Eles fizeram a Casa de Lu sobre a cadeira e construíram um livro para ele com o nome da criança e a outra saiu com a cadeira de rodas. Então, isso é representatividade. Para mim, travou isso. Pronto. Isso aí são coisas, gente. Quarto, quinto ano, dá para fazer o retalho, tapete, fazer o passaporte da leitura. Tem um momento, se é momento de cobrar, mas isso é para prova, mas ser uma leitura mais deleite, uma leitura fluida. Então, o clubinho de leitura fica muito legal, cabe muito bem. Aí, pronto, é a contação de história. Vocês são contadores de história, eu não sou, então eu me arrisco. Então, aí, então a contação de história, ela é muito presente na educação infantil, nos anos iniciais, mas deve permanecer. Pode passar. Próximo. Para tudo, enfim, eu imaginava que a educação infantil, que esse menino não ia prestar atenção, que não dava certo. Isso aí é um registro, eu acho lindo. As crianças ficam concentradas. Elas têm né? Então, a menina fantasiada de raposa, eles recriam, eles fazem releituras muito boas, né? Dessa literatura. Um aluno desse, uma literatura regional, que seja de qualquer autor, isso não é sobre mim, pode ser qualquer literatura regional, marca a vida desses alunos. Eles não vão esquecer isso. Eles vão continuar, igual vocês lembram do livro preferido de vocês, eles vão lembrar.
eles vão lembrar dessa raposa, eles vão... Toda vida que essas crianças que vocês trabalham na literatura regional, eles vão lembrar quando comeram a tapioca, eles vão lembrar da tapioca. Ou quando vocês trabalharam outro autor que fala de outra temática do sertão. Por exemplo, a flor, a xanana, que é o símbolo de Natal. Eu acredito que quando você trabalha uma literatura que fala sobre essa flor, eles vão lembrar quando é que Natal, os canteiros é repleto da xanana, aqui no Seridó também. Então, é a força da representatividade. Pode passar. Eu recebi também de mães. Isso aí foi a primeira edição de Chapeuzinho Sertanejo, era bem diferente. A que eu tenho hoje é a segunda, é maior, eu ampliei. Outras então, outras possibilidades que vocês podem trabalhar a partir dessa literatura ou de outras. Receitas regionais, vocês podem trabalhar livros que vão ter falando sobre culinária. A escrita, vocês sendo escriba. O aluno que não escreve, mas ele pode ilustrar. Livros de receitas. Receitas de pessoas da família, dos avós, dos pais. Degustação. Visita ao museu. Apesar que nossa experiência hoje com a internet não está boa. Visita um horto. Né? Cuscuz, escreve. Ah, mas pode desenhar ou agrupar uma criança que já está bem avançada com o outro que está, um ajuda o outro. Então, sempre lembrar de incluir nesses momentos. Exposição de fotografias, pegadas de animais, na internet vocês conseguem para eles olharem como é a pegada da raposa, como é a pegada do animal, do periquito do sertão, do reescrita de Chapeuzinho Sertanejo. Eu recebi uma experiência muito interessante de uma professora, ela trabalhou, porque existem vários releituras de Chapeuzinho. Chapeuzinho de couro, Chapeuzinho amarelo, né, Chico Buarque é muito conhecido. Chapeuzinho colorido, se não me engano. Ela fez um trabalho com esse, foi então, da Caatinga, cartilhas com as flores da Caatinga, a Xanana é uma delas, na internet. Músicas novas, QR Code, agrupar os alunos com celular para identificar a imagem, o que já consegue escrever, ser o escriba, faz um movimento bem legal. Os sons dos animais, o ditado regional eu já falei, dobradura de animais, tem professores que faz com a partezinha do papel higiênico, pode ser com papel, dá para fazer a raposinha, dá para fazer as comidas. Portfólio com folhas e sementes, para quem já mora mais para o interior, para o Só um minutinho, travou para você. Não, é o mesmo, pode passar. Travou. Tá. Vestuário nordestino, a pegada que falei, localização cartográfica, Caatinga, estatística do desmatamento, caça predatórias, plantas medicinais, enfim, frutas da Caatinga, a gente acha que não temos fruta, mas nós temos. Pode passar. Próximo já. E daqui, tá muito ele trabalha muito bem. Assim, pode ser fato incendiário, mas pode ser conseguido de tal modo a apagar qualquer fogo do. Então, o que quer dizer? Que essa leitura, a depender de como nós abordamos, de como nós apresentamos aos nossos alunos, ela pode ser uma chama, ela pode ser libertadora. Apagar o fogo e não imediar, temos que dosar. Não esquecer que essa leitura precisa ser libertadora, certo? Então, gente, quero agradecer as referências aí. Meu Instagram é Chapeuzinho Sertanejo. E agora as meninas, peço desculpa pela internet, mas acontece, viu? Aqui tá bem ruim mesmo a internet. E as meninas, se tiver alguma questão, eu vi que muita gente perguntando, conseguiu o livro. Estou disponível. Isso mesmo, viu, Isabel? Obrigada aí pela exposição.